Opa, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Kamado Manhwas. E hoje estou trazendo pra vocês o compilado da nossa série que eu estava trazendo no meu canal antigo, que era o Mystical Manhwas. Resumindo, eu vou repostar todos os vídeos do meu último canal, e assim que chegarmos no último vídeo, irei trazer a continuação desse manhwa que vocês tanto amam. Ah, e eu não poderia esquecer, o nome do manhwa é The Tutorial is Too Hard. Contudo, deixe o seu like e se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sininho. E agora, fiquem com o vídeo. E com um corte limpo, finalmente o boss cai sobre o chão. E depois de tantos dias, ou até mesmo meses, finalmente ele havia ultrapassado e muito seus limites, fazendo com que ele concluísse o sexto andar. Várias mensagens de recompensas aparecem na frente dele, e logo seus ferimentos são totalmente curados. Em um breve momento, ele parece demonstrar que estava totalmente aliviado com isso. E logo, aparecem duas mensagens que chamam a sua atenção. Ele iria receber uma recompensa adicional por ter batido seus recordes, e a outra seria uma habilidade que os deuses queriam presentear. Ele fica contente com isso, e logo após a votação, aparece a janela perguntando se ele gostaria de receber a nova habilidade. Sendo assim, ele decide aceitá-la. Sua nova habilidade seria a Explosão da Alma nível 1. Só que de repente, algo surpreende o nosso prota. O Deus da Lentidão deseja conceder o destino de um apóstolo. E logo em seguida, o Deus da Aventura também oferece a mesma proposta para ele. E rapaziada, finalizamos o capítulo 46 com a mensagem perguntando se ele iria aceitar a missão para provar que ele é digno de ser um apóstolo. Pessoal, assim como vimos no último vídeo, Lee Hu-jae finalmente havia conseguido concluir o sexto andar da dificuldade infernal. Enquanto ele demonstrava estar muito aliviado pela conquista, de repente, aparece uma janela que dizia que o Deus da Lentidão desejava conceder o destino de um apóstolo para ele. E logo após isso, o Deus da Aventura também faz a mesma proposta. Agora, eis a questão: qual dos dois deuses ele irá escolher para ser um apóstolo? Veremos logo a seguir. A cena é cortada para o nosso prota do presente, que estava cantarolando enquanto ele escrevia. Ele diz que finalmente havia finalizado aquele grimório, que foi feito para o seu dragão. Lee Hu-jae fala que estava bem chocado quando descobriu que dragões não possuem grimórios, já que os dragões naturalmente aprendem feitiços quando ficam mais velhos, e que eles não perdem suas memórias, não importa quanto tempo se passe. E é por isso que eles não precisam de ensinamentos nem de grimórios para registrar seus feitiços, fazendo com que o nosso prota, logo em seguida, insultasse levemente a raça deles. Ele logo pediu desculpas para o seu Old Dragão, dizendo que não estava falando sobre ele exatamente. Sendo assim, Lee Hu-jae fica por alguns momentos olhando em direção à cápsula em que o ovo estava. E em seus pensamentos, mesmo que os dragões não precisassem de educação mágica, ele tem certeza que esse aqui irá aprender mais rápido se ele o ensinasse. Nosso prota precisa de ensinar magia de alto nível para o 61º andar, pois ele não tem tempo para só ficar sentado, esperando que ele aprenda as magias sozinho. E além disso, ele diz que não perdeu tempo à toa escrevendo sobre magias que um dragão não vai precisar. E com isso, ele escreveu sobre usar encantamentos e sobre o poder mágico interior. E de qualquer forma, ele não irá precisar ensinar tudo sobre magia, mas sim o essencial. Inesperadamente, uma janela de aviso abre em sua frente. Quando ele nota, era Park Jung-ga, que no caso havia enviado uma mensagem perguntando sobre o seu relatório. Ele responde, dizendo sua dificuldade e andar, afirmando que estava tudo certo. E logo em seguida, a questiona se existia algum motivo para ele escrever um relatório como esse todo mês. E também a pergunta se ela não estava cansada disso. Logo é nos mostrada a Park Jung-ga, que prontamente responde ao prota, dizendo se ele não estava cansado de que ela sempre tinha que o lembrar disso todos os meses. E mesmo recebendo uma mensagem automática sobre isso, ela o pergunta o porquê ele sempre atrasa
com os seus relatórios. Nosso prota percebe que ela não estava com bom humor e logo se pergunta se ele deveria mandar de uma vez o seu relatório. E então, ele responde para Park Jong-a que ele só estava tentando manter sua cabeça longe de quanto tempo se passou. Em seguida, ele pede desculpas e diz que está tentando ao máximo possível não olhar suas mensagens, pois parece que ele estava preso ali há muito tempo. Ele diz para ela que se sente como se fosse adquirir uma doença mental novamente. E além disso, seus medicamentos não estavam mais funcionando. Park Jong-a o pede desculpas por ter sido tão insensível e diz que não sabia que esse era o seu caso. Ao mesmo tempo, nosso prota comemora por isso. E contudo, ela também fala que ele não precisaria mais escrever os relatórios mensais. E isso tudo foi planejado pelo nosso prota. Ele é um gênio. O cara literalmente conseguiu livrar de uma obrigação que ele tinha todo mês, velho. O cara é esperto, né, meu parceiro? Logo, o nosso prota lembra de algo que ele precisava fazer. Aproveitando que ele ainda estava conversando com a Park Jong-a, Lee Hun-jae a pede para entregar uma mensagem para Lee Yong-hee, que foi aquela garota que o prota ajudou e está atualmente no 6º andar. Além disso, o prota informa para Park Jong-a que ele está indo para o 61º andar. Park Jong-a o pergunta o motivo, e ele responde que usou muitos pontos dessa vez, então ele precisaria de mais. Ela confirma que havia entendido o motivo e logo pergunta o que ele queria que ela falasse para Lee Yong. Sendo assim, ele apenas diz para ela não se esquecer o que ela precisava dizer para o administrador, que no caso seria Kirikiri. Park Jong-a acha que ele deveria dizer isso a ela por si mesmo. E logo o prota nos informa que o crescimento de Lee Yong chegou em um ponto seguro. Ela conseguiu se adaptar bem ao 6º andar, e era isso que ele estava mais se preocupando. Provavelmente, ela deve demorar um pouco mais, mas logo ela irá conseguir superar os seus próprios limites. Sendo assim, o prota responde para Park Jong-a que, em sua opinião, ela possui talento. Não tanto quanto ele, mas ela é uma conjuradora de alto nível. Ele continua dizendo que para poder superar a dificuldade de um arqueiro, Lee Yong aprendeu magia encantadora. A habilidade mágica encantadora pode ser ativada fornecendo poder mágico enquanto fala o encantamento. Não é muito poderoso e nem moldável, mas é fácil de usar e o curto período para conjurar acaba compensando. Ela também é fácil de aprender, então era originalmente considerada uma magia meia boca. Entretanto, do jeito que as coisas ficaram agora, é muito mais difícil achar um mago tradicional do que um mago de encantação. E acima de tudo, é basicamente um fato que um arqueiro encantador híbrido é bem poderoso. Contudo, logo em seguida o prota pergunta para Park Jong-a se era verdade que iria acontecer algo no tutorial. Ela diz que sim, e que as pessoas estavam falando sobre isso. Não está confirmado, mas ela diz que irá procurar melhores informações sobre isso. Lee Hun-jae afirma que seria muito legal se fosse o dia da grande conferência, e que se fosse qualquer outra coisa, seria um saco. E além disso, como o Kim foi embora, ele pensa que eles não seriam capazes de achar alguém que o possa substituir imediatamente. E mais importante, Park Jong-a não confiava em mais ninguém, pois fora Kim, ele provavelmente seria o único em que ela confiava. Sendo assim, tempo se passa, e vimos o nosso prota dizendo que isso deve ser o suficiente para o Grimório. Ele irá descobrir o resto somente depois que o dragão nascer. Lee Hun-jae se questiona qual seria a cor do seu dragão, e afirma gostar bastante da cor vermelha. E bem pensativo, ele coloca sua mão sobre a cápsula, e logo diz que o papai irá sair para conseguir mais dinheiro. E mesmo que eles estivessem sozinhos naquele andar, nosso prota diz que gostaria de ter mais garantias de segurança. E então ele logo invoca um círculo mágico, e logo diz a palavra invocar. Outro círculo aparece em sua frente, e dele, o homem começa a surgir. Subitamente, podemos observar que ele invocou outra pessoa, que seria o seu próprio clone. E esse clone já chega como? Qual é seu merda? E logo em seguida, o nosso prota diz para o seu clone vigiar a casa e o ovo. Nosso prota logo nos informa que esse cara é um clone dele mesmo. Mas o nosso prota diz que ele era tão fraco e idiota que era difícil acreditar que ele foi feito à sua imagem. O clone pergunta para o corpo principal
quem ele estava chamando de idiota. E com isso, podemos perceber que eles podiam ler a mente um do outro. Nosso prota irá usar isso para saber imediatamente se algo acontecer com o ovo enquanto ele estiver fora. Em outras palavras, era como se ele fosse um alarme mágico. Logo após o nosso prota pensar sobre isso, o clone o manda não fazer pouco caso de sua existência. E com isso, o nosso prota continua dizendo que ele o fez para poder passar pelo 61º andar. Mas infelizmente, ele descobriu que não pode fazer um andar com ele. Mas era um alívio, que ele pudesse pelo menos usá-lo para vigiar a casa. Qual é, menor? Eu vou fazer greve se você continuar me menosprezando assim, véi. E em seguida, o prota se despede e fala que irá conseguir alguns pontos. O clone diz para ele ir logo e fala que estaria tudo bem se ele nunca mais retornasse. Sendo assim, Lee Hun-jae adentra ao portal do 61º andar. A cena é cortada e vimos como era uma das partes do andar. Em uma enorme construção que parece um trono de gelo, vimos o nosso prota deitado sobre ele. Logo ele abre os seus olhos e pensa que de qualquer forma, não importava quantas vezes ele olhe, ele tem certeza que aquilo é um trono. E provavelmente o dono anterior deveria caber perfeitamente ali. Lee Hun-jae pensa que é melhor para sua saúde mental se ele não ficasse pensando sobre isso. E mesmo que tenha sido difícil conseguir respostas até agora, ele continuou pensando sobre isso enquanto vinha para esse andar. Não importa quanto tempo se passou, ele não consegue achar respostas e ele nem mesmo sabe se existe alguma. Então, a melhor opção para ele nesse momento era parar de procurar. E logo vimos que Lee Hun-jae acabou cochilando em cima daquele trono de gelo, ao mesmo tempo que a sua mente divagava, dizendo que ele deveria certificar-se que suas preocupações e arrependimentos não o consumam. Algum tempo depois ele acorda, e em sua mente, ele diz que aquele lugar fazia com que ele se lembrasse da sensação dos campos onde a Kirikiri residia. Nosso prota já estava muito tempo sem a vê-la, e pensando sobre isso, ele reflete por um momento. Ele logo tenta acalmar os seus pensamentos, e ao seu lado aparece uma janela que seria uma mensagem da Park Jun-ga, dizendo que ela mandou a mensagem para Lee Yong. Park Jun-ga também cita brevemente sobre o evento que eles conversaram mais cedo. Ela fala que o irá o contatar quando ela receber mais informações, então era para ele ficar atento e não ignorar suas mensagens. O nosso prota concorda e logo pensa que terá de testar se era possível mandar o seu clone para outra dificuldade. Já que o seu clone é considerado uma invocação e não um jogador, ele deve ser capaz de invocá-lo para outra dificuldade através da transferência de posse. E se esse método funcionar, então ele não somente será capaz de enviá-lo para a milícia civil, como será capaz de enviá-lo para o mundo real. E após isso, em seguida o corpo principal poderia trocar de lugar com o clone depois que ele sair. Se liga no nosso prota querendo burlar o sistema. Infelizmente, logo em seguida, o clone tira todas as suas esperanças, dizendo que outras dificuldades são mundos completamente diferentes. E que se a sua ligação com o corpo principal for cortada, então ele morreria. E quem disse que isso é problema meu? Lee Hun-jae disse que ele havia ficado empolgado à toa ao pensar que seria capaz de limpar o 61º andar depois de conseguir um clone. Ele nunca imaginou que ele seria tão inútil. O clone prontamente responde que ele estava numa posição de filho ilegítimo dele, fazendo com que o nosso prota risse um pouco, abafando um pouco aquela pressão toda que ele estava sentindo. E em seus pensamentos, ele afirma que deveria ter ido para o 61º andar mais cedo, para poder limpar sua mente enquanto espera o nascimento de seu dragão. Sendo assim, ele decide então avançar pelo andar. A cena se altera para o que parece ser um deserto, e vimos logo nosso prota dando uma de Sanji e pulando pelo ar. Assim, vem uma explicação de que uma das fases desse andar, você deveria limpar duas fases de forma simultânea. Uma vez que você iniciar essas duas fases, será capaz de entrar na sala do boss final. E já que seu clone é considerado uma invocação, ele não conta como um desafiante. Foi por esse motivo que ele acabou numa posição onde ele não consegue fazer nada nesse andar.
Além disso, o motivo por trás de sua tentativa de criar um dragão também seria essa. Seu pensamento era de que se um ser vivo nascesse ali, um ser nativo desse mundo, ele provavelmente deve ser reconhecido como uma existência separada do Prota. Lee Hun-jae diz que suas chances não são muito boas, mas mesmo assim, desistir nunca será uma opção. A cena é cortada novamente para um ambiente cheio de vulcões e lava por todos os arredores. Nosso Prota estava caminhando sobre esse inóspito bioma e logo ele para, ao mesmo tempo que ele encara algo que estava bem em sua frente. Vimos o que parece ser um demônio gigante que o deseja boas-vindas e que já havia muito tempo que ele não vinha ali. Com isso, podemos ver que esse demônio não é resetado ou perde suas memórias quando o Prota sai do salão. Todos os outros monstros que o Prota já encontrou perdem todas as memórias e lembranças dele, assim que ele volta para o salão de espera. Lee Hun-jae confirma que já havia um bom tempo que ele não voltava ali. E rapaziada, por enquanto, vamos apelidar o possível boss de Capetão, pois ainda não sabemos o seu nome. Sendo assim, o Capetão logo pergunta ao Prota se ele havia encontrado com a rainha. Lee Hun-jae diz que ela permanecia igual como sempre, e que ela estava preocupada sobre o enrugamento de pele. O Capetão logo cai na risada, ao mesmo tempo que ele fala que a estupidez dela nunca muda. E de repente, o semblante do Capetão muda para algo mais sério, enquanto ele exclama para o Prota, o chamando de O Rei, perguntando se a sua obrigação ainda estava longe. Nosso Prota responde falando que sim, estava bem distante. Fazendo assim com que o Capetão dissesse para ele que ele possui um destino infeliz, e mesmo ele se tornando um espadachim como nenhum outro, com uma lâmina mais forte que qualquer outra, ainda assim, ele não consegue usar sua força, então não consegue obter a perfeição. Lee Hun-jae exclama, dizendo que quem sabe se esse não poderia ser apenas outro passo para ele obter a perfeição. O Capetão logo fala que ele diz da mesma forma que um deus que ele conhecia, e continua falando que uma espada sem propósito não deveria existir. Também o questionando logo em seguida o que ele pretendia fazer com a sua força. Lee Hun-jae responde que ele não precisava terminar esse período incrivelmente longo de temperamento para ser capaz de decidir onde usar sua força. O Capetão acha interessante o nosso Prota comparar aquela situação com temperamento. E se é assim, ele o questiona o que ele acha das intenções daqueles que criaram essa espada. Lee Hun-jae fala que ele tem o seu próprio livre-arbítrio e que ele não era uma espada. E com isso, o Capetão pergunta onde o seu livre-arbítrio o levou. E em voz alta, o nosso Prota diz que não sabia. É claro que você não sabe. Vamos deixar assim, eu só queria escutar uma resposta definitiva, já que você está mais velho. Pense cuidadosamente quando chegar a hora, já que depositamos nossas intenções em você. Isso não é algo que você será capaz de fugir. Então agora, vamos, O Rei! Agora deu caralho mesmo, viu? Várias mãos negras saem da lava, e em meio a tudo isso, nosso Prota apenas sorri e agradece, chamando o Capetão de velhote. Sendo assim, eles se encaram, enquanto no fundo parecem sair da lava vários monstros. Galera, eu sei que essa parte de misturar o presente com o passado é um porre, mas podem ter certeza que as coisas vão melhorar em um futuro breve. Eu digo isso, pois agora o capítulo seguinte rolou um time skip, e além disso, saímos daquela batalha do Prota com o Capetão no presente para novamente no passado. Esse time skip foi de alguns andares, pois anteriormente o Prota havia acabado de conquistar a vitória sobre o 6º andar. E agora ele se encontrava no 11º. Então bora continuar com a história. Cidade subterrânea, 11º andar. Nos é mostrado um baú aberto, que logo mostra uma mensagem de que ele havia concluído o 11º andar da dificuldade infernal. E logo vimos o nosso Prota
totalmente trajado. Agora sim ele tá no estilo, meu parceiro. Lee Hun-jae diz estar exausto com esse andar. Ele afirma que não foi tão difícil, mas concluí-lo demandou muito esforço. A condição para concluir esse andar é confiscar o tesouro que os monstros subterrâneos mais cobiçam. Ele afirma que foi jogado diretamente nessa cidade e teve que atravessar uma área enorme. O problema foi que ele matou monstro atrás de monstro e não conseguia encontrar o baú do tesouro, pois tinham muitos e nem eram dezenas, haviam centenas ou até mesmo milhares deles. Nosso prota tentou conseguir informações, capturando um monstro e usando o conhecimento que possuía, mas ao invés de enganar, ele só acabava cometendo o oposto de viver. Nosso prota não foi capaz de obter informações através de habilidades de interrogação e tortura que ele ganhou, e a única opção foi procurar por toda a cidade. Enquanto ele estava procurando no jardim do palácio, ele achou uma passagem subterrânea e encontrou uma chave em seu fim. Ele conseguiu inserir essa chave em um local envolto em gravuras desenhadas no braço do trono do rei. E a passagem que leva até a sala do tesouro apareceu em uma parede. Lee Hun-jae diz que ele teve sorte de ter acabado revirando todo aquele jardim depois de perder a paciência. Ele se autoafirma que era bom em investigações, e se isso fosse um RPG, ele poderia ser um bom companheiro de aventuras. E ao pensar em companheiro, ele lembra da Idalta e pensa que ela é muito parecida com ele, então seria de grande ajuda. E após isso, ele logo afirma que ele já havia terminado por ali. Sendo assim, um portal se abre à sua frente, então o nosso prota diz que irá continuar avançando cada vez mais. Assim que ele é teletransportado para o mundo da Kirikiri, ele logo a encontra, dizendo para ela que já fazia um bom tempo que eles não se viam. Kirikiri logo se vira, o cumprimentando, ao mesmo tempo que o pergunta se ele veio sozinho dessa vez. Lee Hun-jae fala que após invocá-la, o período de invocação dos mortos acabou, e logo a questiona se as memórias dela iriam permanecer. E galera, com base nesse diálogo, provavelmente o prota reviveu a Idalta, com a habilidade que ele havia adquirido no 5º andar. Significa que logo iremos vê-lo em ação junto com o nosso prota. Logo em seguida, a Kirikiri diz que ele demorou muito dessa vez. E também fala que da última vez foi mais divertido quando o prota estava revirando seus olhos depois de ver ela. E com muita raiva, Lee Hun-jae diz para Kirikiri que não daria bolo dessa vez. Ela logo o implora, pedindo desculpas para ele ao mesmo tempo que ela diz que não irá fazer isso novamente. O nosso prota fala que ela perdeu a sua chance e que agora ele iria dormir. Algumas horas se passam e vemos que o nosso prota acabou de acordar do seu sono de beleza, até que ele logo percebe algo. A Kirikiri estava dormindo sobre ele. Olha que casal, meus amigos! Nosso prota aparenta ter gostado disso e logo se pergunta quanto tempo ele havia dormido. Ele estava sem conseguir dormir recentemente, e mesmo que ele não precisasse, ter dormido agora foi o melhor a se fazer. Depois de ter passado do 6º andar, devido à sua ansiedade sobre concluir andares, ele não comeu e nem descansou, muito menos dormiu. Pois graças aos efeitos de recuperação da sala de espera, ele foi capaz de superar qualquer problema com a sua estamina. Mas, psicologicamente falando, ele não foi capaz de se recuperar completamente porque não estava dormindo. E é por isso que ele estava compensando tudo isso enquanto ele dormia ali. Nosso prota observa a Kirikiri dormindo, enquanto diz que ela parece ser tão fofa, parece até mesmo uma criança dormindo. Logo em seguida, o nosso prota lembra que agora que ele concluiu o 11º andar, ele poderia fazer finalmente as perguntas que ele estava guardando desde o 6º andar. E com esses pensamentos sobre o 6º andar, ele disse que quando ele estava tentando concluir o andar, aquilo parecia um inferno sem fim, e deseja que nunca mais ele passe por uma situação como aquela novamente. Foi uma experiência humilhante para ele, pois ele acabou ficando preso lá por causa de sua falta de força. Ele havia dado tudo de si para ficar mais forte, e com tudo isso, ele estava beirando seu limite mental. Lee Hun-jae
afirma que se aquilo tivesse continuado mais um pouco, provavelmente ele já teria enlouquecido. E além disso, aquela mensagem que os deuses o enviaram, que seria a missão do apóstolo, foi uma proposta que ele recebeu do deus da lentidão e da aventura. O nosso prota se pergunta o que ele deveria fazer sobre aquilo, pois ele estava muito preocupado se caso ele escolhesse um deus, o outro iria retaliar. Com isso, ele acabou deixando de lado para poder responder uma outra hora. Só que após pensar um pouco, ele lembra que os deuses ao mesmo tempo possuem a habilidade de mover os jogadores para outras localidades. E se eles possuem tanto poder assim, o matar seria algo fácil. Quando ele reencontrou com a Kirikiri depois de concluir o 6º andar, ele meio que caiu em prantos aos braços dela. E depois daquilo, ele havia perguntado para Kirikiri o que ele deveria fazer sobre a sugestão dos deuses, mas ela não o respondeu. E já que as informações sobre os deuses são incrivelmente caras, depois disso ele não fez mais nenhuma pergunta, até que ele pudesse escutar as respostas. Além disso, Kirikiri também havia confirmado com ele que após o 11º andar, ela seria capaz de responder algumas perguntas referente aos deuses. Nosso prota também nos informa que ele ainda não havia respondido a eles, e eles também não o posicionaram por uma resposta, mas às vezes ele percebe mensagens sobre o deus da aventura e está ansioso. Li Hunjai estava bem contente por poder adiar a resposta até ele confirmar as informações que ele precisava. Nosso prota estava querendo perguntar a Kirikiri se iria haver alguma penalidade se ele escolhesse um dos dois deuses, e por fim, ele também precisava saber qual seria a melhor escolha para ele. Li Hunjai diz que seria bom se ela acordasse agora, apesar que ele não poderia acordá-la. De repente, aparece uma mensagem em sua frente, que no caso seria o Kim. Nosso proto pergunta se havia acontecido algo e logo é surpreendido com uma notícia. Kim o informa que o dia da grande conferência irá acontecer em breve. E então, pessoal, paramos no último episódio com o prota concluindo o 11º andar da dificuldade infernal. E logo após ele encontrar com a Kirikiri, que estava em seu mundo, eles acabam conversando um pouco. Conversa vai, conversa vem, a Kirikiri acaba deixando nosso prota muito estressado, após falar algo que não deveria, fazendo assim com que ele não desse um bolo dessa vez. Kirikiri começa a implorar muito para ele, pedindo que ele compre o bolo para ela. E logo após isso, nosso prota acaba tirando um cochilo, e ao acordar, ele se depara com ela dormindo sobre ele. Só que logo em seguida, uma janela abre em sua frente. Era o Kim, que estava mandando uma mensagem. E quando nosso prota percebe o teor da mensagem, ele se espanta. O dia da grande conferência acontecerá em breve. Nosso proto pergunta se ele havia escrito certo, e logo o Kim o confirma, dizendo que provavelmente esse evento irá acontecer antes que a sessão acabasse. O prota fala que se o dia da grande conferência está se aproximando, isso significa que algo desagradável está acontecendo no tutorial. Kim responde que não faz ideia do que poderia ser, e que isso era bem preocupante, e que provavelmente seria algo grande. Li Hunjai pensa que ele não conseguiria ajudar o Kim em nada, principalmente porque eles estão em dificuldades diferentes. Então, não tinha como ele intervir nisso. E também, nosso prota afirma que é horrível em resolver problemas. E eu concordo, pois da última vez que o prota tentou resolver algo, ele literalmente deu um 3/8 pra uma mina psicologicamente maluca. E falando dela, nosso prota logo pergunta para o Kim se ela estava sabendo de algo, afirmando logo em seguida em seus pensamentos que ela é literalmente uma bagunça. Ela diz que irá punir aqueles na milícia civil que falharem em capturar os criminosos. E isso para o nosso prota não era algo bom, dizendo também que, se conflitos internos aparecerem na milícia, isso pode acabar por desmoroná-la por completo. A milícia civil está fazendo o papel da força da justiça nesse mundo, mas sua autoridade é baseada em uma fundação precária. Primeiro, foi a força mostrada no dia da grande conferência, e logo foi o carisma e a misericórdia de Park Jun-ga, recebendo assim o título de aquela que puniu a guilda dos representantes. Nosso prota pensa que, vendo isso de uma forma objetiva, ele pode dizer que eles estão oprimindo as pessoas utilizando o medo e a força, afirmando logo em seguida que a milícia não poderia vacilar. Nosso
Nosso prota continua refletindo que se eles não receberem a aceitação das pessoas, então não são diferentes da força militar coagindo as pessoas a seguir suas regras. Não existe nada que eles poderiam fazer se eles perdessem o respeito das pessoas. Que então o responde que a Park Jung-ah também sabia sobre isso. Lee Hun-jae o pede para que ele certifique de manter tudo sob o controle, para que eles evitassem que rolasse algum tipo de bagunça. E em seguida, eles se despedem um do outro. Enquanto nosso prota refletia, ele logo diz que com as coisas assim, talvez ele também precisaria agir. E mais importante, ele estava doido que a Kirikiri acordasse logo. E enquanto ele olhava para ela, enquanto ela estava dormindo em seu colo, ele simplesmente tira sua perna, que no caso ela estava utilizando de travesseiro, fazendo com que ela caísse no chão, acordando imediatamente. Tempo se passa e vimos que o prota acabou comprando um bolo para ela. E nesse momento, ele está questionando para ela se realmente não teria problema se ele escolhesse um dos dois deuses. Kirikiri afirma que sim, e diz que a oferta do deus da lentidão e da aventura tanto faz qual lado ele decidir escolher. Nosso prota, em um tom bravo, a questiona o motivo dela dizer isso somente agora. E logo manda ela parar de comer do bolo, pois iria confiscá-lo, por ela ter enrolado tanto em dizer algo tão simples. Em seguida, Lee Hun-jae a pergunta se estaria tudo bem se ele escolhesse o deus da lentidão e o deus da aventura. E ela afirma que sim. Nosso prota pensa que ele estava preocupado caso existisse alguma penalidade se ele recusasse algum lado, fazendo com que ele a perguntasse se existia alguma desvantagem. Kirikiri fala que meio que sim, e que provavelmente irá afetar a dificuldade do tutorial. E no final, ele apenas poderia se tornar apóstolo de um deles. No momento, ele poderia apenas receber a tarefa de ambos. E após pensar um pouco, Lee Hun-jae pede a ela que contasse mais sobre essas tais tarefas. Kirikiri o encara e logo olha para baixo, ao mesmo tempo que ela utiliza o que parece ser um graveto para escrever sobre o chão. Nosso prota não consegue entender o que ela estava escrevendo e se questiona se esses caracteres não haviam sido incluídos na sua habilidade de conhecimento antes da Torre de Babel. Então, Kirikiri informa que uma tarefa é um teste para ver se ele possui o direito de se tornar um apóstolo. O tipo de tarefa será decidida de acordo com as inclinações do deus e a personalidade do desafiante. Nosso prota questiona quais seriam os tipos de tarefas que existiam, e ela responde que não sabia. Ela fala que o critério de cada deus é diferente, e esse critério mudará dependendo do indivíduo. E logo, Kirikiri levanta um ponto para ele, o perguntando se ele estava recebendo um monte de mensagens dos deuses, e com isso, seria possível prever um pouco sobre a personalidade deles. O prota diz que precisará de mais informações referente a isso, e logo a pede para ensiná-lo o que ela sabe sobre o deus da lentidão e o deus da aventura. Sendo assim, ela informa para o prota que o deus da aventura confronta e luta contra adversidades e aflições. Ele é um deus que gosta de fazer suas esperanças e sonhos virarem realidade no fim de uma aventura. Kirikiri logo pergunta se ele já sabia sobre a deusa da lentidão, e o prota confirma, fazendo com que ela falasse que a maior diferença entre eles é quem eles acreditam que deve encarar a adversidade. O deus da aventura gosta de encarar a adversidade com outros, enquanto a deusa da lentidão prefere fazer isso sozinha. Simplificando, o deus da aventura gosta de grupos e a deusa da lentidão gosta de jogadores solitários. Nosso prota pensa um pouco e lembra que meio que viu a reação do deus da aventura quando recusou desistir em situações que não havia esperança. Considerando a primeira vez em que o deus da aventura demonstrou interesse no nosso prota e como ele reagiu quando mesmo recusou em reviver a Idalta, Lee Hun-jae afirma que tudo isso parece encaixar na forma como ele geralmente age. Nosso prota diz que isso é apenas uma suposição dele. Mas, de qualquer forma, Kirikiri diz que ambos os lados querem a mesma coisa vinda de um apóstolo. E também fala que provavelmente seria melhor se ele escolhesse a deusa da lentidão, considerando o estado atual da dificuldade infernal. Ele logo pergunta a Kirikiri qual lado ela considera ser o melhor. Então, eles se encaram por um momento, enquanto nosso prota em sua mente diz que ela sempre o deu bons conselhos. E logo em seguida, ela responde que recomendaria o deus da aventura. Kirikiri explica que para ele que está quase sempre sozinho, a deusa da lentidão será melhor,
Mas honestamente, um humano normal não seria capaz de se tornar um apóstolo da deusa da lentidão. Nosso prota pensa que está sendo muito mais difícil do que ele havia imaginado, e que existem algumas preocupações, mas essencialmente, a deusa da lentidão não é uma escolha ruim, e logo afirma em sua mente que ele também acha que o deus da aventura se encaixa melhor nele. Depois de pensar um pouco, nosso prota afirma que estava decidido, e logo em seguida, uma mensagem apareceu em sua frente. Era o deus da aventura dizendo que estava se sentindo muito ansioso. Logo, a Kirikiri o questiona sobre o que ele iria fazer. Li Hujai dá um leve sorriso, e então fala que irá escolher ambos os deuses. A divindade da aventura e a divindade da lentidão. Essa é a sua escolha. Ele diz que tomou essa decisão de forma cautelosa, depois que conseguiu mais informações. E mesmo que o tutorial fique mais difícil, ele afirma que pode usar isso para o seu próprio crescimento. Logo em seguida, duas janelas aparecem em sua frente. Uma delas era a deusa da lentidão, que estava se sentindo arrependida, e a outra era o deus da aventura, que estava se sentindo à vontade. Nosso prota diz que finalmente resolveu algo que estava o deixando agoniado, desde que ele concluiu o 6º andar. De repente, duas outras mensagens aparecem em sua frente, dizendo que o deus da aventura e a deusa da lentidão haviam presenteado com uma autoridade, já que ele começou a jornada de um apóstolo. Pra quem não sabe, rapaziada, autoridade são habilidades que os deuses podem conceder a um jogador. Nosso prota acha muito legal isso. Ele diz que já esperava, mas não imaginava que seriam os dois logo de cara, afirmando em seguida que parece ter sido a escolha certa. Li Hujai ressalta quais autoridades ele já possuía, e se questiona quais seriam os tipos de habilidades dessa vez. Abrindo sua janela de status, ele consegue ver o progresso de suas conquistas. E como podemos ver, parecia que ele não havia feito quase nada. E ele também compara que as conquistas do deus da aventura é umas 20 vezes a mais que a deusa da lentidão. Contudo, após ver isso, ele observa suas novas autoridades, que seriam a Fortitude nível 1, uma autoridade que o deus da aventura havia concedido, que tem a finalidade de quanto mais difíceis forem os seus desafios, mais força essa autoridade lhe concederá. A outra foi a Composição nível 1, que foi concedida pela deusa da lentidão. Tem por finalidade trazer mais resultados para o jogador. Li Hujai fala que as explicações das autoridades são muito vagas, e que se ele perguntasse para Kirikiri, ele tem certeza que perderia muitas informações. Com base no que o prota entendeu, ele diz que a Fortitude é uma habilidade similar à invulnerabilidade, e que se a invulnerabilidade torna seu corpo mais resistente, então a Fortitude provavelmente o deixaria mais forte, mas em um aspecto psicológico. Ou também pode dar suporte para suas habilidades de combate. Pode até mesmo ser uma habilidade que aumenta seus atributos. E agora, a composição parece que irá aumentar sua eficiência baseada no tempo gasto em algo. Ele também fala que quando essa sessão acabar, ele estará preso na sala de espera por 3 dias, sem poder fazer nada. Sendo assim, ele decide escolher uma habilidade para poder focar e melhorar durante esse período. Li Hujai pensa que teria sido melhor se a autoridade de composição tivesse vindo mais cedo, pois se ele soubesse que iria acontecer isso, ele teria concordado antes de sair do 6º andar. Era como se ele tivesse perdido um evento importante em um jogo. Ele relutantemente afirma que foi uma perda, mas que não foi tão ruim assim. Depois do 6º andar, ele passou rapidamente por todos os outros, menos o 11º, que no caso foi o último andar que ele havia concluído. Nosso prota então decide pelo menos tentar pensar de uma forma positiva, já que ele estava na dificuldade infernal. E logo ele olha em direção a Kirikiri, que estava alegremente comendo o bolo, enquanto ele se lamentava. Logo, ele toma o bolo da pobre coitada, e ela logo pede de volta, exclamando para ele não roubar o bolo enquanto ela estivesse tentando comer. Algumas horas se passam, e vimos que Li Hujai havia comprado mais doces para sua futura mulher. Kirikiri demonstrava estar muito feliz, e elogia o nosso prota, o chamando de legal. Ele concorda, e diz que não é somente legal, mas também era descolado. E logo a Kirikiri de boca cheia, repete dizendo que ele era realmente descolado. E na mente do nosso prota, ele fala que essa pirralha iria entregar a alma se alguém lhe oferecesse comida.
A cena é cortada para o nosso prota se despedindo da Kirikiri. Ele diz que irá ver as explicações extras das autoridades que ele acabou de conseguir, enquanto estivesse na sala de espera. Ela confirma, e ele logo a pergunta se ele possuía mais perguntas com ela. Ela diz que sim, e que ele poderia perguntar mais algumas coisas. Nosso prota gostaria de alguma sugestão para o 12º andar. E então ela diz que não tem nada em particular, e ao mesmo tempo que o chama de Rujai, um apelido carinhoso que ela o deu, ela também fala que ele é muito forte e que ficaria tudo bem. Nosso prota, depois da Kirikiri ter enchido sua bola ao máximo, apenas confirma. E em seguida ele segue em direção ao portal, enquanto em sua mente ele diz que não se sentiu sobrecarregado desde o 7º andar. Além disso, existiram andares depois do 6º andar que demandavam trabalho em equipe. Mesmo assim, ele conseguiu limpá-los facilmente. E enquanto algo muito grande não apareça, ele não iria precisar se preocupar com nada. Lee Hun-jae se vira em direção a Kirikiri e fala: "Bom, te vejo depois." Que lindo, cara! Kirikiri então se despede dele e fala para ele não chorar por estar sozinho. Nosso prota apenas responde bravo e em sua mente ele pensa que é muito bom ter alguém o irritando. E enquanto Kirikiri está acenando para ele, Lee Hun-jae em sua mente diz que se ele tivesse alguém como ela em seu mundo, será que ele teria uma vida diferente? Após isso, ele sorri e então ele adentra o portal. Sala de espera do 12º andar. Vemos o nosso prota abrindo a janela de status. Ele está lendo a descrição das suas novas autoridades. Em primeiro, seria a fortitude. Suas habilidades de combate irão aumentar de acordo com o número e força dos oponentes. E se ele tiver aliados, também conta, além da fadiga e ferimentos, que também se encaixam nessa habilidade. Nosso prota fica entusiasmado, pois não existem lados ruins nessa habilidade, afirmando logo em seguida que essa é a melhor passiva de combate. Agora sobre a fortitude, depois de um período de tempo focado em uma única ação, sua habilidade na mesma irá aumentar. E como nosso prota havia pensado, isso está relacionado à sua taxa de crescimento. Contudo, ele logo pensa que irá aprender mais enquanto avança, e com isso, nosso prota afirma que suas preparações já estavam completas. Algum tempo se passa e vimos que o portal para desafiar o 12º andar já havia sido aberto. Lee Hun-jae se pergunta se ele deveria concluí-lo agora, afirmando logo em seguida que ele dormiu um pouco, o suficiente para recuperar toda a sua vitalidade. E ao olhar para o portal, nosso prota acha interessante que dessa vez a janela de grupo não apareceu. Isso dava indícios de que ele poderia concluir esse andar sozinho. Lee Hun-jae pensa que por ele ter demorado tanto para concluir o 6º andar, ele estava atrás de todos os outros desafiantes. Então, ele iria usar essa chance para poder alcançá-los. Nosso prota nos informa que em uma dificuldade diferente, eles chamam o 30º andar de área residencial. Além disso, tem vários rankers, concluindo andares ainda mais altos que esse. E por mais que tentar comparar a dificuldade infernal com as outras não tenha significado, mesmo assim, ele não gostava desse fato. Nosso prota afirma que ele precisa começar a concluir o tutorial o mais rápido possível, e que ele queria chegar na área residencial também, fazendo com que ele aceitasse desafiar o 12º andar. Lee Hun-jae é teletransportado onde parece ser uma selva. Ele diz que nunca viu esse bioma antes, mas graças à sua resistência ao calor, ele estava bem nesse clima. E logo ele pergunta quais seriam as condições de conclusão desse andar. Em seguida aparece uma janela e assim a explicação do andar começa. Ele estava no continente de Yaoi, lar da tribo Yaoi. Essa área é perigosa, a ponto de os nativos decidirem sair de suas casas. Por mais que seja uma terra selvagem sem humanidade ou cultura, por causa do ambiente perigoso e dos predadores famintos, essa é uma famosa atração turística por ter uma baixa taxa de sobrevivência. Não são muitos que voltam com vida. Jovem desafiante, que está tentando provar sua habilidade. O que você precisará nesse continente não é coragem para sobreviver, mas sim de uma boa atenção aos seus arredores. Sobreviva por 25 dias, enquanto evita os vários predadores que te caçam. Nosso prota achou que a explicação era simples e rápida, só que de repente, o inventário será desativado. Eita!
Agora fodeu. Nosso prota tenta acessar o seu inventário, mas ele já havia sido desativado. Sendo assim, ele para por um momento e olha para suas próprias mãos, ao mesmo tempo que ele diz que estava numa péssima situação quanto a isso. Nosso prota não possui absolutamente nenhum equipamento naquele momento, e logo pensa que tudo isso foi culpa dele, por ter entrado no campo de batalha sem nenhuma arma, e que isso era uma punição por sua arrogância. Ele diz que estava ferrado, e também não havia um portal de retorno. Em resumo, a menos que ele morra, ele não tem escolha a não ser tentar sobreviver por 25 dias. Sendo assim, ele nos informa que é o 6º dia da 14ª sessão. E em questão de tempo, ele não poderia se dar o luxo de ficar nessa selva por 25 dias, pois só restavam 24 dias até que acabe essa sessão. E mesmo que ele sobreviva até lá, ele será enviado de volta no 24º dia. E na próxima sessão, ele terá de sobreviver por mais 25 dias para concluir o andar. Resumindo, eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Nosso prota então decide tentar criar o seu próprio território como animais selvagens e fazer com que eles parem de se aproximar. Só que ele não sabe quais tipos de inimigos ele iria enfrentar. Sendo assim, ele decide então dar uma olhada por aí primeiro, e dependendo de como serão suas chances, ele planeja conquistar a selva. De repente, um grito estrondoso assusta o nosso prota, e quando ele se vira, ele vê meio que o que parece ser 2 dragões se atacando. Enquanto um deles prepara uma baforada de fogo, nosso prota já treme na base, e logo em seguida esse monstro ataca o outro com a sua baforada, que é imediatamente bloqueada por um escudo. Nosso prota, como não é bobo, sai vazado dali, pois estava completamente desarmado para poder fazer alguma coisa. E após se esconder em um lugar distante daquela pancadaria, vemos que ele acabou se machucando dentro daquela floresta, enquanto ele tentava fugir. Estressado por não conseguir nem mesmo pegar a comida que estava em seu inventário, ele tenta se acalmar, respirando bem fundo. Li Hung-jae logo se levanta, ao mesmo tempo que ele diz que terá de procurar comida primeiro, e logo pensa que ele deverá tomar cuidado com o que ele iria fazer adiante. E além disso, nosso prota pensa que deve ter outros predadores atrás dele. Sendo assim, ele precisaria ir mais longe o possível dali. Eu sou Bear Grylls e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Gostaram do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e o seu comentário aí embaixo para ajudar a gente a trazer mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais!